Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao programa número 71, conversando sobre dependências e outros temas. No programa de hoje, nós iremos falar sobre como dizer não ao álcool. Esse tema é muito importante porque quando os pacientes nos procuram, uma questão que sempre é colocada são as estratégias, tanto de evitação, as estratégias cognitivas e as estratégias de enfrentamento. Então, no programa de hoje, nós vamos falar sobre essas estratégias cognitivas, estratégias comportamentais de evitação e de enfrentamento, tá bom? Então, fique conosco até o final do programa para você conhecer um pouco mais sobre esse tema. Também peço, como de costume, para que você assine o canal, caso não tenha assinado, e que nos ajude na divulgação. Então, compartilhe o vídeo com seus amigos, com familiares, isso é muito importante, e também que você deixe o seu like, porque através do seu like, o YouTube determina qual é a relevância do vídeo. Isso ajuda muito na divulgação do programa, para que outras pessoas também tenham contato com esse conteúdo, tá bom? Então, obrigado por sua participação e vamos ao programa de hoje. Oi, Neide, tudo bem com você? Oi, Paulo, tudo bem? E você? Quanto tempo, né? Voltando às nossas gravações, voltando às nossas conversas, às discussões sobre dependências e outros temas. Isso mesmo. Que bom, né, que a gente está retomando. Estou muito feliz com o nosso retorno aqui. Hoje nós estamos no programa número 71. Espero chegar em breve aí ao programa número 1 milhão. Enfim. Ô, Neide, e hoje a gente vai falar sobre como dizer não ao álcool, né? Quando o paciente procura por terapia, ele procura, obviamente, por ajuda para entrar em abstinência, né? E ficar em abstinência significa ficar sem beber. E para ficar sem beber, além das estratégias cognitivas, nós precisamos desenvolver várias estratégias comportamentais, né? De evitação, de enfrentamento, né? Uma coisa que meus pacientes sempre trazem, né? Eu acho que acontece com você com frequência também, são afirmações do tipo: mas como que eu vou fazer para ficar abstinente? Meus amigos vão falar que eu sou careta, meus amigos não vão mais querer ter amizade comigo, meus amigos falam, ou meus parentes falam que quando eu não bebo eu fico chato, eu não tenho assunto, né? Então, são situações, né, que a gente precisa desenvolver estratégias para poder lidar com essas situações, né? Então, eu vou falar de uma estratégia, que é uma estratégia de enfrentamento, mas eu quero que depois você fale sobre estratégias de evitação e estratégias de enfrentamento também, né? Para complementar bem o conteúdo do nosso programa de hoje. Mas uma coisa que eu trabalho muito com meus pacientes, Neide, é a questão de que você precisa assumir para essas pessoas que você está abstinente. Causa desconforto, né? Mas eu acho que uma coisa que os pacientes interpretam de uma maneira errada é que eles acreditam que eles não serão aceitos se eles não forem tão alegres quanto eles são quando bebem, se eles forem caretas, né? A impressão que eu tenho é que eles acham que eles não terão assunto para conversar com as pessoas. Isso, na verdade, é um erro, porque normalmente quando você assume para o outro que você está abstinente, a tendência é que o outro aceite que você esteja abstinente e que eventualmente até te apoie nessa decisão. Então, que encontre junto com você estratégias para poder segurar, né, a onda da situação ali de não beber, né? E as pessoas acham que não, acham que se eu ficar abstinente eu não serei aceito. Então, eu queria colocar isso, que é um erro de pensamento, né? Inclusive, assim, se alguém quer que você continue a beber, ele faz questão de que você continue nessa situação ruim, então essa pessoa não é teu amigo, essa pessoa não merece a tua companhia, né? Então, eu gostaria que as pessoas pensassem sobre isso, né? Concorda comigo e quais são as suas posições, Neide? Paulo,
você, na verdade, falou de estratégias cognitivas, né? Uhum. Quer dizer, inicialmente, eu acho que sempre na terapia, no modelo terapêutico que nós utilizamos, a gente vai sempre primeiro mudar a cognição para depois mudar o que decorre da cognição, que é o comportamento. Então, assim, quando você fala que muitos pacientes, eles acreditam que eles vão ficar sem graça se eles pararem de beber, que eles não serão aceitos se eles estiverem abstinentes, que os amigos deles vão achar que eles ficaram sem graças ou que eles não são boas companhias. Eu tenho alguns pacientes que falam assim, mas como é que eu posso dizer para as pessoas que eu não estou bebendo? E se eu recair? Então, eu terei mentido para as pessoas? Né? Quer dizer, eu digo que eu não estou bebendo hoje, mas daqui 3 meses eu recaio. Então, veja, eu acho que, lógico, como sempre no nosso modelo terapêutico, nós vamos primeiro trabalhar as questões cognitivas, quer dizer, esse paciente tem que, talvez até numa balança decisória, porque a gente sabe que a balança decisória ela funciona muito mais, não antes da mudança, mas depois que a decisão já foi tomada para reforçar a mudança, quais os prós e os contras de se ficar abstinente, porque eu acho que isso é que favorece a mudança da crença. Quer dizer, eu fiquei abstinente e não perdi os amigos. Os meus amigos continuam sendo meus amigos, mesmo eu não bebendo. Uhum. Eu parei de beber e eu não recebi críticas. Ou se eu recebi críticas, eu recebi de 1 ou 2. Mas uma grande parte dos meus amigos me reforçou. A minha família me reforçou. Né? Quer dizer, nós vamos primeiro trabalhar sempre a questão das cognições. Quando essas questões estiverem mais estabilizadas, mais equilibradas, então nós vamos desenvolver estratégias comportamentais, né? Quando a gente fala de treinamento de habilidades, você tem treinamento de habilidades tanto cognitivas quanto comportamentais, tanto de evitação quanto de enfrentamento. E aí podemos pensar em algumas habilidades de comportamentais de evitação, por exemplo, e que a gente usa muito no começo do tratamento, né, Paulo? Evitar lugares onde tem bebida alcoólica. Uhum. Né? Então, assim, você tem uma festa, você sabe que nessa festa vai ter muita bebida alcoólica, então você já não vai. Ou você vai nessa festa, e aí não seria uma estratégia de evitação, mas seria uma estratégia de enfrentamento, você vai acompanhado de uma pessoa que sabe que você não está bebendo e que também não bebe de preferência. Quer dizer, ela não vai ser uma situação de risco para você porque ela vai beber, mas ela vai te apoiar nesse momento. Então, veja, com as estratégias de enfrentamento e de evitação, às vezes elas estão muito misturadas umas com as outras. Nós vamos usando todas. Exato. Né? Óbvio que as de evitação, elas são mais utilizadas no início do tratamento, as estratégias de enfrentamento, elas são utilizadas durante e depois todo o tratamento em si. Por quê? Porque o nosso paciente que não pode beber, né, Paulo? Ele vai ter que enfrentar situações do desejo de beber, da pressão para beber, que pode ser externa ou interna, o resto da vida. Quando ele tiver uma situação, né? Então, ele só não beberá se a cognição dele tiver mudado, se ele tiver certeza que bebendo não ia resolver a vida dele, ele acreditar nisso, e ele tiver uma estratégia, um apoio para não beber. Então, por exemplo, a prática da assertividade, quer dizer não, muito obrigado, dizer só por hoje eu não estou bebendo, assumir que tem um problema com álcool, e que um problema com álcool não significa um problema que o torna menos do que qualquer outra pessoa que não tem problemas com álcool. Então, assim, eu acho que a prática da assertividade é uma coisa muito importante. O uso de cartões lembrete, quer dizer, quando você ficar naquela situação que você está angustiado, você
sabe o que você decide, se você faz uma coisa, se você faz outra, pegar um cartãozinho onde está escrito, só por hoje eu não vou beber, ou onde está escrito, eu fico melhor quando eu não bebo. Uhum. Isso já ajuda você a decidir. Todas as vezes que eu me mostro autoeficaz, que eu consigo dar uma resposta de enfrentamento adequada a uma situação de risco, acontecem duas coisas. A minha autoeficácia aumenta e a minha probabilidade de recaída diminui. Esse modelo nos foi apresentado por Judith Gordon e Alan Marlatt em 1985. Veja, ano que vem, 40 anos, né? E funciona perfeitamente até hoje. Então, toda vez que eu digo não, que eu enfrento adequadamente, que eu evito uma situação de risco e não exponho, isso é uma resposta de enfrentamento que resolve a minha situação de risco, eu diminuo a minha chance de recaída e aumento a sensação de que eu dou conta. Isso é fundamental para a manutenção da abstinência. Uhum. Muito bom, Neide, muito bom. Ô, Neide, eu gostaria de avisar, então, a audiência de que nós tivemos pequenos cortes em alguns momentos, mas eu percebi que esses cortes não atrapalharam o conteúdo, não chegou a comprometer o conteúdo, tá? Então, tá bom. Então, obrigado, viu, Neide, pela gravação de hoje, né? Adoro a sua companhia e, como eu te disse, espero que a gente chegue no programa 1 milhão, em breve. Vamos chegar no 100 primeiro, Paulo, quando a gente chegar no 100. Tá bom, Neide, obrigado, um abraço, viu? Abraço.